Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 18, versículos de 1 a 19 e depois o versículo 42. Naquele tempo, Jesus foi para um jardim, juntamente com seus discípulos. Lá pelas horas da noite, Judas chegou, acompanhado de uma escolta de soldados e também alguns guardas particulares dos sacerdotes e dos fariseus, pois Judas sabia o local onde Jesus estava. Assim que Jesus viu os guardas, ele perguntou: "A quem procurais?" Eles disseram: "A Jesus Nazareno." "Sou eu", disse Jesus. Assim que ouviram essa proclamação, eles recuaram e caíram ao chão. Jesus perguntou novamente: "A quem procurais?" Eles disseram: "A Jesus Nazareno." "Já vos disse que sou eu, e deixai ir em paz estes outros que aqui estão." Porque Jesus estava cumprindo uma profecia que dizia: "Eu não perdi nenhum daqueles que me deste." Judas aproximou-se do mestre, beijou-o, e assim os guardas o prenderam e levaram a Anás, que era sogro de Caifás, que era sacerdote naquele ano. Caifás fora aquele que dissera: "É preferível que um só homem morra por todo o povo do que toda a nossa cidade cair sob o Império Romano." Assim, começaram o interrogatório de Jesus. Os discípulos fugiram apressadamente e o abandonaram. Pedro e um outro discípulo seguiam à distância, sem querer se envolver. Chegou até o pátio do Sinédrio e foi reconhecido por alguém e que lhe perguntou: "Não és tu também um discípulo dele?" Ele disse: Não o conheço." Num outro momento, outra pessoa que o conheceu, pois ele havia ferido a orelha daquele soldado amigo dos sacerdotes, e perguntou a Pedro: "Não és tu um daqueles que estava com ele?" Ele disse: "Não o conheço." Enquanto ele estava aquecendo, também sob o frio da noite, uma mulher perguntou: "Não és tu também um discípulo dele?" Ele disse: "Não o conheço." E assim o galo cantou e ele recordou da profecia de Jesus. Após passar pelas interrogações dos sumos sacerdotes, Jesus foi conduzido a Pilatos, que também o interrogou, mas não encontrou nele nenhum sinal de crime e quis soltá-lo. Mas os judeus começaram a gritar: "Se soltas esse homem, não és amigo de César. Nós queremos que solte Barrabás, a esse deves crucificar." E gritavam ferrenhamente: "Crucifica-o, crucifica-o." Assim Jesus foi conduzido então para o seu suplício e a sua crucifixão. Na cruz, no Calvário, Jesus viu sua mãe, o discípulo que ele amava e Maria de Cleófas. E Jesus disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho." E disse ao discípulo amado: "Eis aí a tua mãe." A partir daquele momento, ele a acolheu na sua casa. Jesus disse: "Tenho sede." E beberam uma vara com uma esponja de vinagre e colocaram na boca dele. Ele provou. E de repente Jesus disse: "Tudo está consumado." E ele deu um forte grito dizendo: "Eloi, Eloi, sabactane, Pai, por que me abandonaste?" Mas nesse momento, Jesus morreu e não lhe quebraram as pernas, para se cumprir a profecia que dizia: "Não lhe quebraram as pernas." José de Arimateia foi até os sacerdotes, porque era a véspera da Páscoa, e pediu permissão para retirar o corpo de Jesus. Eles deram essa autorização, e ele o embalou em um pano e colocou num túmulo novo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós católicos não celebramos a Santa Missa, mas hoje nós celebramos esse ato litúrgico chamado celebração da Paixão do Senhor, onde ouvimos toda a narrativa de um evangelho muito longo, de tudo aquilo que aconteceu com o nosso Salvador. E nós vamos percebendo então que os discípulos mais próximos o abandonaram.
que aqueles homens e mulheres que andavam atrás dele, aquelas grandes multidões que o aclamavam, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, e colocavam os mantos sobre o chão para que ele passasse, é a mesma multidão que grita também, crucificam. Hoje nós vemos o amor sendo crucificado. Nós vemos a bondade de Deus sendo ridicularizada nesse tempo. E assim, hoje ainda nós vamos percebendo as fraquezas humanas e as traições que todos nós vamos realizando, e assim nós também vamos crucificando o Senhor. Jesus continua sendo crucificado e traído todas as vezes que eu e você, nós servimos de obstáculos para Ele. Nos convertemos em sinal de contradição para Ele. Por isso hoje esse grande exemplar do Evangelho, ou esse grande ensinamento que o Evangelho quer nos dar, é da fidelidade de Jesus até o fim, até as últimas consequências. Ele quis ser fiel ao Pai. A celebração de hoje é uma narrativa num estilo de teatro. Porque aqui o nosso evangelista vai moldando todo o cenário, toda a narrativa de tudo aquilo que vai acontecendo com Jesus de Nazaré, para criar em mim e em você as cenas que devem não encher a nossa cabeça de teorias, mas que devem iluminar a nossa alma e tocar também o nosso coração. Porque Jesus Cristo se fez obediente, obediente até a morte, por isso Deus o exaltou sobre todos os nomes. As únicas pessoas que permaneceram com Jesus na cruz é a sua mãe Maria, o discípulo amado, e Maria de Cleofas, que é a irmã da sua mãe. Todos os outros o abandonaram. Aqueles que receberam milagres, aqueles que foram consolados, nenhum deles permaneceram fiéis, pois são nas provações da vida que eu e você nos manteremos fiéis ao Senhor ou não. É quando a paz da família sai do trilho, é quando não podemos mais pagar as contas, é quando a saúde também fica abalada, é quando cada um de nós passamos pelas experiências da dor e do absurdo. São justamente nesses momentos que eu e você vamos dizer se cremos em Jesus ou não, se permanecemos fiéis a Ele ou não. E assim, com Pedro, nós também vamos conhecendo as nossas fraquezas humanas. Ouvimos a palavra do Senhor, participamos da ceia eucarística e fazemos o nosso mistério da adoração da cruz, não de uma cruz material, mas do grande mistério da cruz, que eu carrego e que você também carrega no Senhor. Que essa celebração ajude a mim e a você a viver bem esse tempo santo da nossa Páscoa, porque ontem nós demos início ao Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia. E que todas essas celebrações litúrgicas possam reacender em nós a chama da fé. Logo mais, de 7 da manhã até às 15 horas, nós teremos aqui em nossa Igreja Matriz a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Vigília Eucarística. Às 3 horas da tarde teremos a celebração da Paixão do Senhor e às 18 horas teremos a Via Sacra. Amanhã, sábado de Aleluia, às 19h30, teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e também na comunidade São José do Amazonas. E no domingo de Páscoa, às 7 horas da manhã, saindo da comunidade São José do Amazonas, nós teremos a caminhada da ressurreição com o Santíssimo Sacramento. Nos preparemos para celebrarmos bem esse tempo santo. Jesus Cristo se fez obediente, obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra. Amém.